Bom dia, boa tarde, boa noite, como eu disse na primeira videoaula, né? Eu não sei em que horário você está acessando esse vídeo. Agora estamos aqui no meio da tarde, no extremo sul do Brasil, na cidade de Rio Grande. Eu falo aqui diretamente da minha casa, no processo de isolamento, né, que alguns de nós estão enfrentando, né, e muito preocupados, como eu sempre digo, com aqueles que não estão podendo fazer o isolamento. Então, a nossa ideia é contribuir de alguma maneira para que aqueles que estão isolados possam vivê-lo de uma forma mais branda, né, embora toda a dificuldade que vai surgindo a cada dia, né? Agora, por exemplo, eu estou gravando uma videoaula diretamente da minha casa e é claro que de repente vamos ser interrompidos por sons, aí são os meus cães, eu tenho as minhas meninas que estão brincando, né? E tudo isso faz parte aí de um novo contexto, né? O contexto da gente estar conversando aqui e ao mesmo tempo ter uma vida na volta, e aí exatamente como está acontecendo aí com você, a mesma coisa, né? Você está aí em casa nesse momento, imagino eu, talvez até não esteja, né? Você pode assistir isso mesmo não estando cumprindo a quarentena, né? E também está aí envolvido com as coisas ao seu redor. Eu também não é diferente. Bom, se você assistiu a aula anterior e vinha acompanhando a linha de raciocínio que eu estava construindo, imagino que já começou a perceber que a minha preocupação aqui, por enquanto, nesse primeiro momento, é em relação ao conceito de civilização. É disso que a gente falou muito naquela primeira videoaula, né? Como esse conceito de civilização ganhou força, como esse conceito de civilização praticamente definiu a forma como o Ocidente enxergou o resto do mundo, sobretudo do século XIX em diante. E eu terminei aquela aula dizendo que esse era um processo que estava em curso no século XIX. Era um processo onde os europeus, espalhados pelo mundo, estando na América do Sul, estando na África, estando na Ásia, na Índia, na China, no Japão, no Japão menos, né? O Japão tem um processo interessante de fechamento no século XIX, em outro momento a gente pode falar sobre isso, né? E esses europeus vão fazer um processo que depois nós vamos falar um pouco mais também de colonialismo em algumas regiões do mundo, sobretudo a África e a Ásia, dentro de um processo maior que nós chamamos de imperialismo europeu. Também vamos falar muito dele em breve. Mas o importante aqui nesse primeiro momento é essa ideia, né? Esses europeus carregam lá na sua cabeça um conceito de civilização e um conceito que os faz, então, como eu disse antes, buscar duas coisas, né? Buscar o seu passado, e eles vão em busca desse passado, eles vão em busca da civilização do passado que os vincula a esse passado, porque eles se consideram a civilização do topo da sua época em que estavam vivendo, no século XIX, e também aquelas sociedades com as quais eles vão estar entrando em contato no século XIX. Sociedades africanas, sociedades asiáticas, também sul-americanas, também na Oceania, hoje Austrália, Nova Zelândia, Nova Guiné, enfim, uma série de regiões onde eles vão tentar compreender e explicar para eles mesmos e também para o mundo porque havia uma diferença tão grande do ponto de vista político, tecnológico, religioso e dentro do conceito europeu de desenvolvimento e de progresso entre eles e aquelas sociedades que eles estavam conhecendo. Então, essas duas coisas vão acontecer juntas e isso vai ser um ponto importante numa outra aula lá adiante, que é quando a gente falar das fortes relações entre a arqueologia e o imperialismo. Como o imperialismo foi uma mola propulsora para a arqueologia e como, em troca, a arqueologia deu uma série de elementos para que o imperialismo pudesse operar. Isso nós vamos falar mais adiante, é uma coisa que eu particularmente considero muito interessante e deixou de ser discutida pelos arqueólogos por um bom tempo e voltou a ser discutida agora no final do século XX, começo do século XXI, em função das implicações políticas da arqueologia com o tema das identidades nacionais, das identidades étnicas, que também é uma questão que a gente lá para o final dessa disciplina vamos estar discutindo. Mas hoje eu queria focar num outro ponto. Uma coisa que, mesmo você que não é da arqueologia, mesmo você que não escolheu ser arqueólogo ou arqueóloga, compartilha. Lembrando que eu falei na aula passada, nós estamos dentro de um pacote cultural e esse pacote cultural ele tem uma série de elementos que são compartilhados pelos ocidentais e por aqueles que entram em contato com os ocidentais. Se tem uma coisa que é um marco, quando você fala em coisa antiga, coisa mais antiga, coisa antiga, não há dúvida nenhuma que as pessoas pensam no Egito e nas suas pirâmides. O Egito, digamos, e nós vamos falar muito do Egito mais adiante, ele é o topo
dessa ideia de uma grande civilização do passado. Até hoje. Né? De tal maneira que eu sempre digo para os estudantes que se você entrar numa banca de revista hoje, você vai ver que tem 2 assuntos que fazem revistas vender se tiverem na capa. Nazismo e Egito. Se tiverem misturados os dois, então, melhor ainda. Depois a gente volta a falar sobre isso. Né? Então as pirâmides do Egito, aquelas 3 famosas pirâmides da planície de Gizé, ao lado da cidade do Cairo, elas são a concretude dessa ideia de que houve uma grande civilização no passado capaz de ter alguns daqueles elementos que eu me referi na aula anterior, sobretudo a chamada arquitetura monumental. Só uma grande sociedade muito desenvolvida seria capaz de algo assim. Da mesma forma, quase do outro lado do mundo, nós temos um lugar que se transformou num ícone, algo emblemático da ideia de uma grande civilização, mas aqui na América, Machu Picchu. Tá? Acredito que alguns de vocês já tiveram a oportunidade de ir a Machu Picchu, tá? Aqueles que não tiveram, eu espero que um dia possam fazê-lo, né? Mas mesmo que não tenham ido, conhecem, porque essa é uma das imagens que mais circula na iconosfera, né? Para usar um conceito das imagens, é a imagem de Machu Picchu. Tá? Principalmente esse ângulo principal aí que todo mundo conhece, né? Que é o ângulo que mostra o Huayna Picchu, aquela montanha ao lado da montanha de Machu Picchu, né? E onde está então a cidade que leva o nome de Machu Picchu, essa cidade sobre a qual também nós vamos falar num episódio especial sobre cidades perdidas, porque Machu Picchu tem uma história muito particular. Um outro lugar emblemático, tá? E na verdade não é um lugar só, é um conjunto de lugares, mas que tem alguns ícones mais conhecidos, são as famosas pirâmides e templos maias. Tá? Também aqui na América, muito conhecido da iconosfera pop, vamos dizer assim, né? As pessoas que não têm nenhum vínculo com arqueologia, com história, com antiguidade, conhecem as pirâmides, sobretudo Chichen Itza, que se transformou na mais conhecida porque é a imagem que mais circula, vendendo do ponto de vista do turismo espetacular histórico da América Central essa região. E de novo então a ideia de uma grande civilização que existiu, que desapareceu e que era capaz de construir essas estruturas extraordinárias. Depois temos um lugar também bastante emblemático, que é esses megalitos de Stonehenge, né, que ficam na Inglaterra. Também acredito que é do conhecimento de vocês. Vejam que esses lugares que eu estou mostrando, eles são muito conhecidos. O que eu quero mostrar para vocês é que não é por acaso que eles são muito conhecidos e mais conhecidos do que outros lugares. Então Stonehenge é um marco nessa ideia de que existiu uma civilização. Tem uma ideia de recua mais ainda, ou seja, as pessoas que entendem pouco de Stonehenge dizem ele é mais antigo que as pirâmides do Egito, tinha uma grande civilização na Europa, uma grande civilização na Inglaterra. Bom, isso são construções do século XIX. A Stonehenge é relativamente bem conhecido pelos arqueólogos, já se tem algumas datações boas, né, para Stonehenge. É um centro cerimonial, salvo melhor explicação. Mas ele entra nessa esfera de ícones, de imagens, de lugares que tem a ver com grandes civilizações do passado. Tá? Depois nós temos objetos, não lugares, mas objetos. Né? E tem um objeto que se destaca já de cara, que é o famoso Santo Sudário de Turim. Tá? Vocês também já viram, não posso acreditar que não viram, né? Que não conheçam o Santo Sudário de Turim. Tá? Ele é um tecido que passou por grandes polêmicas, porque esse tecido foram feitos alguns estudos, não muitos como se imagina, mas alguns estudos. Ele está hoje na cidade de Turim, há muito tempo já está na cidade de Turim, na Itália. A Igreja Católica não o reconhece como um objeto diretamente vinculado a Jesus, mas permite que ele seja cultuado. Então, isso faz com que lá em Turim ele seja exposto e as pessoas possam ir vê-lo, né, e orar, enfim. Né. Ele tem uma polêmica em torno da sua datação, porque num processo de datação por carbono 14 ele foi datado como da Idade Média, então isso confirmaria a tese de que é uma falsificação muito bem feita, o que não é impossível. Mas o estudo de pólens presentes no tecido identificou plantas que são compatíveis com plantas que existiram na região da Palestina há 2000 anos atrás. Então nós temos aí uma polêmica na qual eu não me meto, porque não sou especialista no sudário, então não vou arriscar aqui de dizer para vocês, né, quem está certo e quem está errado. O que estou chamando a atenção é que é um objeto muito antigo, colocado no rol dos objetos especiais que as pessoas vinculam com a arqueologia. Depois tem um outro objeto bem interessante, que é a lança de Longinos. Essa é talvez um pouco menos conhecida da grande maioria das pessoas, mas aqueles que curtem mistérios, esoterismo e as relações com o nazismo
conhecem a lança de Longinos. A lança de Longinos seria a lança que foi usada pelo soldado romano Longinos, que teria espetado Jesus para acelerar sua morte quando ele estava na cruz. Isso é um evento que está citado no Novo Testamento, e essa lança teria sobrevivido até os dias de hoje. Para que você tenha uma ideia da importância que esse objeto tem, o próprio Adolf Hitler quis ficar com a lança chegou a ser retirada da Áustria, né, onde ela se encontrava, em Viena. Depois ela retornou para Viena, mas curiosamente existem também mais uma ou duas concorrentes a ser a lança original de Longinos. Então, de novo, um objeto da antiguidade, tá? Lembrando que esses eventos que dizem respeito à vida de Jesus são do período do domínio romano na Judéia, né? E um objeto que entrou então para esse rol de objetos extraordinários que os arqueólogos teriam que dar conta de explicar. Mais recentemente, uma polêmica muito interessante envolveu um ossuário, ou seja, essas caixas que são feitas de pedra, que eram usadas antigamente na Judéia para, depois que os corpos, porque o sepultamento hebraico é diferente do sepultamento cristão, que depois vai se tornar hegemônico. Quem conhece um pouco sabe, eles são sepultamentos em grutas, então por isso o corpo de Jesus foi depositado numa gruta. Quem assistiu o filme O Corpo, com o ator espanhol Antônio Bandeiras, vai ver bem isso, o trabalho de uma arqueóloga, viu isso, uma arqueóloga que encontra uma gruta, uma tumba do período hebraico em Jerusalém, e isso cria toda uma polêmica, porque poderia ser a tumba de Jesus. É um filme bem interessante. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esses corpos, uma vez decompostos, seus ossos eram colocados em ossuários que iam então para um outro lugar, ou na mesma tumba ou em outra tumba, compondo ossuários de família. Apareceu um ossuário, que alguns de vocês viram nos telejornais da época, que ele seria atribuído a Tiago, irmão de Jesus, filho de José e filho de Maria. Tudo isso estaria escrito no ossuário. Esse ossuário, o seu proprietário tentou vendê-lo, ele foi processado pelo Estado de Israel, o ossuário ficou com uma universidade e com o poder público de Israel, e se provou que era uma falsificação a segunda parte da frase. A frase dizia Tiago, filho de José e Maria, algo comum. Esses nomes são nomes comuns por estudos que foram feitos para demonstrar a dispersão desses nomes na época em que Jesus teria vivido, mas a escrita irmão de Jesus foi algo colocado depois por um falsificador, um falsificador razoável, mas não o suficiente para enganar o mercado negro de objetos históricos. E o ossuário hoje se encontra lá em Israel, envolto ainda na polêmica da tentativa de saber quem é seu verdadeiro proprietário. Paralelo a esse ossuário, a gente tem um conjunto de artefatos históricos também bem conhecido, famosíssimos, envoltos em grande mistério, em grande expectativa, que são os famosos manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto é um conjunto de textos. Eles começaram a aparecer na década de 40, aí no período em que o Estado de Israel está se formando. Meninos camponeses da região de Qumran, ao lado do Mar Morto, no início do Estado de Israel, eles entregaram para algumas pessoas partes de pergaminhos escritos, e aí essas pessoas ficaram curiosas. Era um sujeito local, ali um professor, foi atrás, se descobriu que havia mais, e aí se descobriu um conjunto de grutas, que são as cavernas ou grutas de Qumran, que ficam ao lado do Mar Morto, em Israel. E depois se descobriu então, o que de fato os israelenses já sabiam, mas se descobriu mais elementos, de que ali viveu uma comunidade de uma derivação dentro do judaísmo, os essênios, uma seita com uma visão particular da religião judaica, divergente daquelas ideias presentes no Templo de Jerusalém. E esses manuscritos, uma vez que foram parcialmente traduzidos, mostraram que eles preenchiam um período que ia mais ou menos de 100 anos antes a 100 anos depois de Cristo. Então houve uma grande expectativa de que eles pudessem fazer reverência a Cristo, a Jesus. Não faziam. Mas há sim uma série de elementos religiosos descritos nos manuscritos que têm uma vinculação, uma aproximação com as pregações iniciais do cristianismo. Então isso é algo que ainda há muita gente debruçada. O importante são os objetos. Me refiro então ao objeto pergaminho com esses textos e como isso circulou, e como essa lenda dos manuscritos do Mar Morto tem uma força muito grande. Ainda vinculado a eventos ali desta região do Oriente Médio, nós temos pelo menos duas muito interessantes que têm a ver com aquilo que eu me referi lá adiante, lá na aula anterior, sobre os principais profetas do monoteísmo judaico-cristão islâmico.
né, a Arca da Aliança, né, esse extraordinário objeto narrado na Bíblia, que teria sido construído com instruções dadas por Deus a Moisés para guardar as tábuas dos 10 mandamentos. Né. Esse objeto é envolto em muitas lendas, porque a sua existência é afirmada apenas na Bíblia, não há nenhum outro texto histórico de nenhuma matriz que o cite, e ele teria sido levado por essas tribos de Israel que deixaram o Egito até o retorno, segundo a interpretação judaica, para a Terra Prometida. E teria permanecido em Jerusalém. Desapareceu esse objeto, se é que ele existiu, e se criou então em torno dele uma grande lenda, uma lenda que envolve a possibilidade de que ele tinha poderes, por ser um objeto feito com instruções diretamente dadas por Deus, um objeto que inclusive aparece no primeiro filme que explode a arqueologia na cultura pop, que é Indiana Jones, porque se chama Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Todo mundo que é aí dos anos 80, 90 conhece bem Indiana Jones, as gerações de agora já o conhecem menos, né? E a primeira história é justamente envolvendo a famosa Arca da Aliança de Deus com o povo hebraico. Uma outra arca também tem a sua existência envolta em lenda, e também há quem afirme que ela existe materialmente, a Arca de Noé. Circulou nos anos 80, eu me lembro, ainda era muito jovem quando eu vi essas imagens numa revista, de que fotos de satélite haviam identificado uma formação na Turquia, se eu não me equivoco, que seria a prova então de que a Arca de Noé teria de fato, quando as águas baixaram após o dilúvio, encostado num monte na Turquia, e estaria lá até hoje, os arqueólogos poderiam encontrá-la. Houve uma equipe chinesa agora nos anos 90, final dos anos 90, que disse que havia encontrado também. Essa história não deu em nada. Ainda dentro dos objetos relacionados ao Oriente Médio e à tradição bíblica é o Graal, que muitos afirmam que ele existe como objeto. Ele se confunde, às vezes ele é o cálice da última ceia de Jesus com seus discípulos, em outros momentos ele é o cálice que colheu o sangue de Jesus naquele momento em que o Longinos o espetou com a lança. Essas histórias todas se misturam, e depois, claro, tem a versão extraordinária do Dan Brown, que vocês conhecem, que popularizou o Santo Graal, que é essa ideia de que o Graal na verdade seria Maria. Enfim, não vou entrar aqui nesses detalhes, embora ache todos eles muito interessantes. Então o Graal é mais um desses objetos extraordinários que muitos acham que os arqueólogos têm que fazer um esforço tremendo para encontrar. Saindo um pouco do ambiente do Oriente Médio, das terras bíblicas, da Terra Santa, nós temos um lugar e um objeto que são muito interessantes, particularmente em relação à tradição histórica da Inglaterra. É a espada de Excalibur, que teria pertencido então ao pai daquele que seria o rei Arthur, o Uther Pendragon, e ele teria cravado essa espada numa pedra, e só poderia retirar dela quem fosse o legítimo herdeiro do trono, e que depois reinaria sobre todos os bretãos, e depois ingleses, e esse foi então, segundo a lenda, Arthur. É interessantíssimo porque, embora os historiadores ingleses já tenham demonstrado claramente que é uma construção ficcional, que ao longo do tempo, que tenta cruzar velhos elementos lá do final da presença romana na Bretanha, com o aparecimento de um grande rei. Esse rei seria cristão, e tudo se desdobra, mistura com outras lendas medievais da Europa, como a lenda de Percival, que é uma lenda germânica, ou a lenda de Lancelot, que é uma lenda francesa. Tudo isso são esses romances de cavalaria, do círculo arturiano, e tudo isso acaba fazendo com que esses objetos fiquem muito conhecidos, e é claro, principalmente depois do filme Excalibur, que é um filme já antigo, mas que ainda tem muita gente que o assistiu e que venera esse filme como um grande filme. E paralelo a isso, dentro da mesma história, a possibilidade de se encontrar onde existiu Camelot, então a lendária sede capital do reino de Arthur, onde haveria então a mesa, a távola redonda, onde a confusão que a gente faz, Arthur e os seus 12, não por acaso então, 12 cavaleiros, governavam juntos de forma harmônica, embora Arthur fosse o rei, um rei sábio, cristão, bondoso, e todas aquelas imagens que um rei deveria ter como modelo de rei cristão. E é interessantíssimo porque a arqueologia britânica chegou a procurar, e chegou inclusive a indicar alguns possíveis lugares na Inglaterra onde ficaria Camelot.
Enfim, se vocês perceberem todo esse rol de lugares e objetos que eu mostrei para vocês, tem 2 ou 3 características em comum. São muito antigos, são vinculados à ideia de grandes civilizações do passado e tem alguma vinculação com a religião judaico-cristã monoteísta. Por quê? Porque são motores, força da cultura ocidental, como me referi antes. A ideia de civilização, é preciso encontrá-la, aonde ela estiver. A ideia do monoteísmo como uma narrativa histórica que explica e fundamenta a organização do mundo, a organização da história dos homens, e essa ideia muito forte, né, de que estas civilizações antigas eram capazes de construir grandes templos, tumbas, palácios, enfim, cidades, ao mesmo tempo em que uma outra vertente, que é a vertente mais dos mistérios e esoterismo, prega que isso tudo só foi possível porque existiu ajuda de extraterrestres. Você achou que eu não ia falar nunca de extraterrestre, né? Não, vamos falar sim. Vamos falar sim, por quê? Porque se você percorrer as bancas, não vai ser muito estranho contar coisas como essa. Tá? Essa é a famosa revista UFO, a mais importante revista de ufologia que circula no Brasil. E aqui é uma revista, né, um dos tantos números dela que você encontra por aí. Paleocontato reescreve a história. Extraterrestres atuaram em nosso passado e produziram o ser humano como ele é hoje. É muito comum, aqui você tem um clássico, um disco voador e Stonehenge. Exatamente o que eu me referia há pouco. Tá? Da mesma forma, é uma revista que saiu alguns anos atrás, foi ali no final dos anos 90, Mistérios da Arqueologia. Tá? E o que nós temos bem na capa dessa revista? Os crânios de cristal, que eu não me referi aqui no hall de objetos, mas se tornaram muito famosos, principalmente no 4º filme da série de Indiana Jones, que vai envolver a lenda dos crânios de cristal. Mas aqui tem praticamente um pool de coisas que eu falei para vocês. Estão as pirâmides maias, estão as questões do Egito e tudo aquilo que se atribui, a civilização perdida dos Incas e aquilo que se atribui que é tarefa dos arqueólogos, descobrir, escavar, encontrar, trazer para as pessoas. A própria revista Super Interessante também fez um número especial nos anos 90, os novos mistérios de Indiana Jones. Então tem aqui uma parte da revista que é especificamente sobre Indiana Jones, e as coisas todas que aparecem nos seus filmes, o Eldorado, que tem a ver com o último filme das Caveiras de Cristal, enfim, a Arca da Aliança, e todas aquelas coisas que estão presentes, o Santo Graal, que estão presentes nos 4 filmes da série do Indiana Jones. E ele, então, que é o ícone pop da forma como as pessoas entendem a arqueologia. Bom, o que eu quis mostrar para vocês com esses elementos? A vinculação na cultura popular, do ponto de vista das imagens, entre a arqueologia como ciência e civilizações antigas, mistérios antigos, coisas de um passado muito remoto, que seria assunto de arqueólogo. Como chegamos a isso? Primeiro, um consenso. Isto é fato, isto existe, e acredito que a maior parte de vocês, ainda que do ponto de vista inconsciente, compartilham dessa visão. A arqueologia é uma ciência que pensa, que trabalha, que tenta de toda forma desvendar mistérios. Depois toda aquela ideia toda de que ela é como uma atividade de detetive, porque o arqueólogo é como um detetive que está buscando decifrar um grande mistério. A nossa questão daqui para frente, no próximo episódio dessa série de aulas, é tentar entender quando isso começou. Por que se construiu na arqueologia uma ideia de que os arqueólogos estudam coisas do passado remoto, que eles fazem isso através de escavações de lugares, que esses lugares normalmente são ruínas de antigas civilizações, em lugares inóspitos, longe da civilização onde eles viviam. E aí nós vamos avançando para ver por que os arqueólogos começaram justamente por essas regiões. Nós vamos ver que o início da arqueologia europeia principalmente se dá na região do Oriente Médio e no Egito. Por que aconteceu isso? Quando isso começou? Foi um salto no século XIX ou havia uma caminhada já que preparava esse interesse pela antiguidade? Então, na nossa próxima aula nós vamos começar por aí, discutindo por que a arqueologia tem um vínculo com a antiguidade, que é o nome dessa disciplina, Arqueologia do Mundo Antigo. O que a arqueologia fez que contribuiu para construir toda essa imagem que você tem, que eu tenho, do que foi a antiguidade? A grandeza do Egito, a grandeza da Mesopotâmia, a grandeza de Grécia, a grandeza de Roma.
Essas ideias estão presentes na cultura pop do Ocidente e se espalharam para o resto do mundo. Quem fez isso? Foram os arqueólogos, amigo. Foram os arqueólogos, amiga. Nós vamos tentar aqui desvendar como isso aconteceu. Esse é um mistério legal de procurar. Os outros mistérios que eu falei aqui, bom, a gente pode ainda em outro momento conversar sobre isso a hora que vocês quiserem. Esta foi a aula, como eu sempre brinco com meus alunos, a única aula em que a gente falou de OVNIs e objetos voadores não identificados. É um tema que eu adoro tanto que é melhor a gente não voltar a falar nisso, senão a gente vai ter que fazer um ciclo de aulas sobre outro assunto. Bom, vamos em frente, aguentem firme aí na quarentena, eu vou continuar aqui tentando produzir conteúdo para a gente atravessar junto essa jornada aí. Em breve, mais uma videoaula de arqueologia do mundo antigo. Abraço!